Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. Como vocês já sabem pelo título do vídeo, hoje nós teremos mais um Heavy Talk Legacy, falando da trajetória profissional de grandes nomes eternizados no metal mundial. Mas dessa vez é um conteúdo bastante especial para mim, um personagem controverso e que passou por diversas situações bastante complicadas. Esse cara foi fundamental na minha adolescência e no início da minha caminhada no metal. Isso porque eu tinha 12 anos, em 2001, eu conheci um álbum chamado Iowa, que mudou completamente a minha percepção sobre música. Eu já gostava de rock e heavy metal, mas tinha grande dificuldade de me conectar com gêneros que traziam vocais mais extremos. E o Slipknot me fez compreender esse mundo muito mais. Essa época foi marcada pelo surgimento do new metal, que trouxe o metal para dentro do mainstream novamente, sob protestos dos fãs mais tradicionais de heavy metal, mas para mim, começando a minha juventude, foi incrível. E a música desse cara teve um impacto gigantesco na minha adolescência. Por diversas vezes me salvou e foi um escape para as iras e frustrações que a adolescência costuma trazer. Inclusive é talvez o músico que eu mais sonho em entrevistar um dia. Senhoras e senhores, o nosso Heavy Talk Legacy hoje é com Corey Taylor. Corey Todd Taylor nasceu no dia 8 de dezembro de 1973 na cidade de Des Moines, capital do estado de Iowa, nos Estados Unidos. Por maior parte da vida foi criado por sua mãe solo em uma região bastante pobre. O pai foi embora antes mesmo dele nascer. Juntamente com a mãe e a irmã, eles viviam se mudando, em busca de oportunidades de trabalho. Segundo ele próprio, até os 15 anos de idade, já havia morado em 25 dos 50 estados do país. Em 1979, quando ele tinha 6 anos de idade, assistindo a um seriado, ele foi exposto ao trailer do primeiro filme da saga Halloween, lançado em 1978. E a imagem do vilão Michael Myers, com a sua máscara, mudou algo em Corey, que seria recuperado no futuro. E em 1983, aos 9 anos, se mudou com a mãe e o namorado dela para Fort Lauderdale, na Flórida, por causa de uma vaga como segurança do rancho do ator Burt Reynolds. A viagem seria feita em 2 carros, lotados ali de bagagens e itens pessoais. Um dos carros quebrou no caminho e precisou ser abandonado, deixando para trás ali junto com o carro boa parte das posses deles, pois eles só levaram na viagem o que coube no carro, que permaneceu funcionando. Já o lado musical é uma herança da sua avó, uma colecionadora de discos do Elvis Presley. Ainda com 9 anos, ele viu o primo, que era mais ou menos 4 anos mais velho, cantando, e ao som de Separate Ways, do Journey. Um dia ele cantou junto e o seu primo ficou chocado, chamou o restante da família para assistir o Corey de uma maneira coagida, cantar ali para uma audiência pela primeira vez. Nessa fase, ainda criança, ele descobriu seu amor pelo Black Sabbath e teve então seu primeiro contato com o heavy metal. Seu primeiro instrumento, acredite se quiser, foi a tuba, na banda da escola. Porém, não durou muito tempo e ele conseguiu uma guitarra aprendendo a tocar sozinho. A justificativa principal é que ele não ia conseguir compor em uma tuba as músicas que ele queria tocar. Mas não foi uma linha reta ao mundo da música. Ele acabou abandonando porque no 9º ano da escola ele começou a fazer uso de drogas e não demorou muito para a situação piorar bastante. Na verdade, ele começou a fumar cigarro aos 10 anos, maconha aos 12 e conheceu cocaína aos 13. Então, assim, crianças, não façam isso, por favor. Vivendo com a mãe, então, em um trailer estacionado em Waterloo, um lugar onde Corey dizia que só existiam 2 formas de entretenimento: drogas e sexo. Na verdade, eles chegaram a se mudar 8 vezes em Waterloo e sempre pela mesma razão: não conseguiam pagar o aluguel. Nessa época ele passou pela sua primeira overdose de cocaína e acordou em uma lixeira. Os amigos que estavam com ele acharam que ele tinha morrido e, ao invés de levar ele para o hospital, jogaram numa lixeira. Isso foi em 1988, ele tinha 15 anos. No ano seguinte ele voltou para Des Moines para morar com a sua avó, onde parou de usar cocaína e voltou a se dedicar na guitarra, também voltou para a escola. Foi uma fase mais feliz, mas ele batia muito de frente com a avó, que expulsou ele de casa algumas vezes, dormindo ali na casa de amigos ou então na rua mesmo. Mesmo com a relação conturbada por causa da diferença de temperamentos,
a sua avó que o ajudou a comprar os seus primeiros equipamentos. E ele sempre enalteceu ela como uma influência muito importante para quem ele se tornou. Nessa época de rua, ele conheceu um cara chamado Sean Economaki, que talvez vocês também conheçam com o nome Shawn Economaki, mas chamaremos ele de Sean aqui para não confundir com outro Shawn dessa história. Mas enfim, o Sean se tornou muito próximo do Corey por causa do amor que ambos tinham pela música. Eles fizeram ensaios, em uma banda chamada Bloody Fest. Eles acabaram se afastando porque a vida do Corey mais uma vez saiu dos trilhos, dessa vez através do álcool. Ele largou o high school, seria o ensino médio daqui, e passava o tempo todo bebendo com uma galera que não era nada legal. E esse afastamento durou um ano até o Sean, um dia, visitar o Corey de surpresa. Apareceu do nada na casa dele com um amigo chamado Todd Smith e disse que eles estavam montando uma banda, mas faltava um vocalista. E foi assim que o Corey entrou para o mundo da música, nessa banda que se chamava Criminal Mischief, que também contava com o Josh Rand. E essa galera criou uma afinidade musical muito forte. Ele também ficou amigo de outro garoto que era mais ou menos sem teto, chamado Danny Harvey, que por sua vez costumava tocar com Joel Ekman. E foi assim que eles criaram uma espécie de gangue rebelde que sempre andava junta e queria criar música. Segundo o Corey, foi esse círculo de amizade que salvou sua vida e criou um caminho para esse alguém. Quando completou a maioridade, o Corey passou pela sua segunda overdose, mas dessa vez intencional e com remédios. Uma tentativa de suicídio que teoricamente foi bem sucedida. O ex-namorado de sua mãe o levou até o hospital, onde eles conseguiram ressuscitá-lo. Após se recuperar disso, ele saiu definitivamente da casa da avó, dessa vez de forma mais amigável e planejada, para viver a sua vida de adulto. E foi com 18 anos que ele revelou pela primeira vez que sofreu abuso sexual quando tinha apenas 10 anos de idade. O agressor teria sido um amigo de 16 anos e ele permaneceu em silêncio porque esse abusador ameaçou machucar ele e a mãe dele se contasse para alguém o que aconteceu. Nessa época, o Corey se tornou pai de uma menina que recebeu o nome de Angelina, mais ou menos seguindo a paternidade que ele conhecia, não estava presente no nascimento da filha. Ele de fato entrou na vida dela bem depois, quando ficou sóbrio, e ela já tinha 11 anos. Hoje em dia ela está com 32 anos e eles se falam, mas são meio distantes. Em 1992, um Corey de apenas 19 anos de idade se juntou ao Joel Ekman e ao Sean Economaki e também ao Josh Rand para fundar o Stone Sour. Logo no início, o Josh Rand deixou o grupo e em seu lugar entrou James Root. Mas em 1997, sem atingir ali nenhum tipo de sucesso e sequer gravarem um álbum, apenas 2 demos, o Stone Sour chegou ao fim após o Corey aceitar um convite muito especial para integrar o Slipknot. O Slipknot é uma banda que havia sido formada também em Des Moines em 1995 pelo percussionista Shawn Crahan, o baterista Joey Jordison e o baixista Paul Gray. Eles completaram um time, que como vocês sabem tem 9 integrantes, mas o importante de ressaltar é que nessa primeira formação o vocalista era um cara chamado Anders Kozefny. Esse foi o vocalista na demo Mate, Feed, Kill, Repeat de 95. O resultado não foi exatamente o que eles buscavam e se optou por outros vocais que fossem um pouco mais melódicos que o do Anders. E assim chegou o convite até o Corey. O Anders chegou a permanecer na banda por um tempo como backing vocal e percussionista, mas logo depois saiu. Saiu também o guitarrista, o Josh Bernhardt, e para seu lugar foi recrutado o James Root, que havia feito parte do Stone Sour com Corey. O primeiro álbum do Slipknot, que trazia o nome da banda, foi lançado em junho de 1999 e a banda já conseguiu a oportunidade de tocar no Ozzfest daquele ano, distribuindo assim uma grande quantidade dos discos e fazendo uma bela fama local. E eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar as diferentes máscaras do Corey na banda. Nessa época tínhamos a bizarra máscara de dreads, olha ele com o Max Cavaleira aí. Fizeram videoclipes para as músicas Wait and Bleed e Spit It Out, os 2 grandes singles deste primeiro álbum, e conseguiram fazer turnê por alguns países. Começando com força total, o debut da banda atingiu o certificado de platina e uma indicação ao Grammy. Já em agosto de 2001 foi lançado o Iowa, um dos trabalhos mais respeitados da banda. Embora seja um grande álbum, foi aí o maior período de tensão entre os integrantes.
jovens que ficaram muito famosos de repente e que se tornaram bombas relógio basicamente. Corey atingiu o ápice do seu alcoolismo e muitos dos integrantes abusavam de drogas, o que deixou tudo ainda mais instável no relacionamento. Apesar do sucesso, Corey disse que não havia nada feliz na criação do Iowa, que a expectativa em cima do álbum era sufocante. A máscara mudou pouca coisa. A música People Equal Shit é um protesto contra essa expectativa, por sinal. Para vocês terem uma ideia, ele gravou os vocais da faixa título, Iowa, completamente nu, vomitando em si mesmo e se cortando com pedaços de vidro quebrado. O álbum ficou no top 10 de paradas de sucesso de 9 países e internacionalizou o Slipknot ainda mais. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal falando dos 20 anos desse álbum. Vai lá assistir. 2 músicas do álbum foram indicadas ao Grammy e a música My Plague entrou na trilha sonora do filme Resident Evil. Em 2002, com o Slipknot se tornando uma grande banda, o Corey começou a se sentir incomodado. Ele sempre descreveu o Slipknot como uma família tensa, onde todos se amam, mas não vem a hora de se livrarem uns dos outros. Que o que faz o Slipknot funcionar é essa tensão e essa atmosfera hostil. E com a banda se tornando um sucesso, tinha muita gente envolvida trabalhando para eles. E isso estava se tornando um pé no saco, até porque eles se tornaram aquilo que eles queriam combater, uma grande banda com sucesso comercial que lotava shows. E então ele se reuniu com Josh Rand para formar uma outra banda, que acabou contando também com o James Root e o Joel Ekman e o Sean Economaki, que inicialmente se chamaria Super Eagle, até eles perceberem que era o Stone Sour que estava ali. E o Stone Sour era muito diferente do Slipknot. Além de Corey não esconder o rosto em uma máscara, eles de fato eram amigos além da banda. Passavam o tempo livre juntos e o clima era sempre amistoso. O Corey anteriormente tinha até pensado em largar o Slipknot para seguir apenas com Stone Sour, mas ele percebeu que agora havia um equilíbrio. Uma banda que funcionava porque era hostil e outra banda que funcionava porque era amistosa. E dessa forma, finalmente foi lançado o primeiro álbum que carregaria o nome da banda, Stone Sour, e que aqui no canal a gente lançou um vídeo comemorativo de 20 anos do álbum. Assista lá depois. Esse álbum chegou a receber 2 indicações ao Grammy de Best Metal Performance. É um metal alternativo, não dialoga tanto com o new metal e se difere muito do Slipknot. Também foi em 2002 que ele se tornou pai pela segunda vez. Com sua então noiva Scarlett Stone nasceu seu filho Griffin. Dessa vez dentro de um relacionamento estável, de uma vida estável e em uma mentalidade de adulto. A paternidade foi bem diferente e bem mais presente. Inclusive, o filho seguiu os caminhos do pai e hoje é um excelente vocalista em uma banda junto com o filho de Shao Crahan, chamada Vended. Falando em paternidade, e talvez movido por essa experiência, em 2003, uma outra ferida precisou ser enfrentada. Aos 30 anos, o Corey conheceu seu pai biológico e mantém um contato amigável com ele até hoje, embora eles não se vejam com muita frequência. No ano seguinte, ele se casou com a Scarlett, mãe de seu filho. Em maio de 2004, foi lançado um divisor de águas. O álbum Volume 3, The Subliminal Verses, terceiro do Slipknot, realizou coisas surpreendentes. Não apenas meu álbum favorito, como também minha máscara favorita, esse couro morto bizarro meio inspirado no Leatherface. O new metal estava presente e em alta no mainstream, mas estamos falando de bandas como Limp Bizkit, Linkin Park, Evanescence e que possuem uma sonoridade muito mais melódica. O Slipknot era pelo menos 3 degraus mais sombrio que essas bandas e esse álbum levou a música deles para rádios comerciais até do Brasil. Para quem é do sul do Brasil, por exemplo, eu estou falando de Duarte tocar na Rádio Atlântida. Essa é com certeza a música mais conhecida deles e já acumula 500 milhões de plays no Spotify. O Subliminal Verses tornou o Slipknot em uma sensação mundial. Eles eram a nova grande banda de metal dos jovens e o novo inimigo dos defensores do heavy metal mais tradicional. E levou muito tempo para eles ganharem o respeito desse cenário tradicional. E também uma parcela pequena dos fãs old school de Slipknot se incomodaram com a sonoridade um pouco mais comercial ou com essa entrada no mainstream. Eles ganharam um Grammy com Before I Forget e chegaram à 2ª posição da Billboard, vendendo na sua primeira semana nada menos que 242 mil cópias.
Nessa época, como eu disse, o problema do Corey com o álcool estava bastante severo e ele tentou suicídio mais uma vez. Ele quis se jogar de uma sacada do 8º andar e foi salvo por sua esposa e por um amigo chamado Tom Hazard, que o impediram. Então ele optou pela reabilitação. Após já estar sóbrio, em agosto de 2006, ganhou vida o segundo álbum do Stone Sour, chamado Come Whatever May. Com uma pegada mais post-grunge, também foi indicado a um Grammy de Best Metal Performance e traz uma das músicas mais populares da banda, a balada True Glass, com mais de 300 milhões de plays no Spotify. Em 2007, o casamento do Corey com a Scarlett chegou ao fim. Para a revista Revolver, ele alegou que, após ficar sóbrio, percebeu que o relacionamento não funcionava porque ambos haviam se corrompido demais. O que eu interpreto é que, provavelmente, quando ele estava sob efeito de alguma substância, poderia fazer algumas coisas que afetaram a confiança do casal e depois de sóbrio não era tão fácil assim apenas confiar e fingir que nada daquilo existiu, mas aí é apenas interpretação minha. Em agosto de 2008, o Slipknot lança seu 4º álbum após 4 anos, com o título All Hope Is Gone. A máscara dessa vez era inspirada na obra Laranja Mecânica. Repetindo parte da fórmula do Subliminal Verses, vendeu mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos e atingiu disco de ouro em pelo menos 8 países, trazendo aclamadas músicas como Psychosocial, Sulfur, Dead Memories e Snuff. Foi o último álbum a contar com a participação de Paul Gray e Joey Jordison. Em 2009, mais um casamento. Corey e Stephanie Luby se casaram em Las Vegas. No dia 24 de maio de 2010, o baixista Paul Gray morreu aos 38 anos por causa de uma overdose que foi demais para algumas condições cardíacas que ele já possuía. O Corey, inclusive, participou de um episódio muito emocionante do programa New York Inc., onde fez uma tatuagem em homenagem a Paul. Em setembro, foi lançado o 3º álbum do Stone Sour, muito elogiado, mas um tanto quanto discreto, pelo menos para o público sul-americano. É um bom álbum, chamado Audio Secrecy, mas não possui nenhuma música que tenha se tornado um hit absoluto. Em 2011, Corey lançou um livro contando sua história de vida com o título Seven Deadly Sins, ou 7 pecados capitais. Ele usa cada um dos pecados capitais para abordar momentos de sua vida. No Brasil, o livro foi lançado em 2013. Em outubro de 2012 é lançado o 4º álbum do Stone Sour, um dos mais pesados e meu favorito, House of Golden Bones Part 1, que já começa com uma dobradinha incrível das músicas Gone Sovereign e Absolute Zero. Gosto cada um tem o seu, mas para mim esse álbum é a obra-prima do Stone Sour. Com apenas 6 meses de distância entre os lançamentos, em abril de 2013 é lançado o House of Golden Bones Part 2, 5º álbum de estúdio do Stone Sour, uma boa continuação do trabalho anterior. E também foi em 2013 que lançou seu 2º livro, chamado A Funny Thing Happened on the Way to Heaven. O 5º álbum do Slipknot foi lançado em outubro de 2014, com o nome Point 5 The Great Chapter, o primeiro sem Paul e Joey. Nesse, a máscara lembrava uma bruxa e possuía 2 camadas, era ótima. As últimas 3 indicações ao Grammy que a banda recebeu são graças a esse álbum, e ele atingiu a posição número 1 na Billboard 200 dos Estados Unidos. Possui 6 singles, sendo os mais populares as faixas The Devil in I e Custer. E mais uma vez veio a paternidade em 2015. Fruto do seu casamento com Stephanie, nasceu a pequena Ryan. Além disso, um 3º livro, lançado no Brasil com o título Eu Te Odeio. Em junho de 2017, o Stone Sour lança seu 6º trabalho, o mais recente até o momento, que se volta mais para o hard rock e tem uma sonoridade um pouco mais pop que os anteriores, com o nome Hydrograd. Comercialmente é um grande sucesso e emplacou o hit Song 3. E também tivemos mais um divórcio. O Corey está competindo com o Fábio Jr. Ele e a Stephanie se separaram. Em 2019 foi lançado o 6º álbum do Slipknot, chamado We Are Not Your Kind. A máscara de Corey sofreu algumas críticas nesse álbum, era semelhante a uma máscara cirúrgica. Mantendo a mesma produção do anterior, a sonoridade também se assemelha bastante. Figurou em centenas de listas de melhores do ano e tem como principal single a música Unsainted. E ele casou de novo, eu tô falando, ele vai ganhar do Fábio Jr. Ele se casou com Alicia Dover,
do grupo performático Cherry Bombs. E em 2020 lançou seu primeiro álbum solo, chamado CMFT, sigla para Crazy Motherfucker Taylor. É um álbum de hard rock com 13 músicas que abraçam muitas outras influências, como até mesmo a música country. No dia 26 de julho de 2021, o mundo foi surpreendido com a notícia da morte de Joey Jordison aos 46 anos. Ele havia deixado o Slipknot em 2013, mais uma perda que atormentaria o Corey. Com a partida de Paul e Joey, atualmente o Shao Crahan é o único fundador do Slipknot que permanece vivo. E em setembro de 2022, não muito tempo atrás, foi lançado o sétimo e mais recente álbum do Slipknot, The End So Far. A máscara desse álbum também é muito interessante, lembra um pouco aquele monstro do Labirinto do Fauno, mas a visibilidade dela provavelmente é péssima. A banda é conhecida por ter longos álbuns, sendo esse aqui o mais curto, com 57 minutos. O Corey, em uma entrevista pro Ed Trunk, disse que esse álbum seria uma versão mais pesada do Subliminal Verses. Eu acho que não foi exatamente isso. Óbvio que o retorno comercial foi bom, afinal estamos falando de Slipknot, mas eu particularmente acho um álbum mediano. De qualquer forma, esse álbum é dedicado à memória de Joey Jordison. E uma coisa engraçada, um dos apelidos do Corey é The Neck, ou o pescoço, por causa da grossura do seu pescoço. E em 2022 ele precisou fazer uma cirurgia no pescoço, porque, segundo ele próprio, há um tempo atrás ele quebrou e não percebeu. Você já reparou o tamanho do pescoço do Corey? É quase maior que a cabeça. É ele e o cara do Cannibal Corpse. É reto na orelha. Também queria abrir um parênteses aqui para falar do amor do Corey por filmes de terror slasher ou de qualidade duvidosa, como o Sharknado, que ele ama. E também já atuou em algumas produções, como o filme Fear Clinic de 2014, Officer Down de 2016 e Bad Candy de 2021. Há também inúmeras participações especiais em álbuns de outros artistas, como Soulfly, Apocalíptica, Korn, Anthrax, Damageplan e Steel Panther, para mencionar algumas. Ao longo dessa jornada ele já visitou o Brasil algumas vezes. A primeira foi com o Slipknot em 2005 e eu lembro do meu sofrimento em não poder ir ao show porque não tinha dinheiro para viajar. Depois, em 2011, eles estavam no Rock in Rio e eu estava lá e posso dizer que está no top 5 dos melhores shows da minha vida, e vocês sabem que foram muitos, sem contar que nessa mesma edição ele também tocou com o Stone Sour. Depois o Monsters of Rock de 2013 recebeu o Slipknot, o Rock in Rio de 2015 também, e mais recentemente o Knotfest, que teve a sua primeira edição por aqui no final do ano passado. E agora, em 2023, Taylor confirmou através do seu Instagram que está trabalhando no seu segundo álbum solo, chamado, talvez de maneira provisória, CMFT2. E esse é o caminho até aqui. Um cara que nasceu em um lugar extremamente pobre, passou por violência doméstica, abuso infantil, depressão, tentativa de suicídio, vício em álcool e drogas, tinha tudo para ser um ninguém e se tornou uma lenda do rock. Certamente alguém para não se seguir vários exemplos, mas para aprender com a grandeza do seu talento, que conseguiu ser maior do que todas as demais coisas. Eu espero que você tenha gostado de mais esse Legacy, que, para ser honesto, está sendo adiado há aproximadamente 2 anos. Mas agora finalmente realizamos. O Corey, sem sombra de dúvidas, ajudou a salvar diversos momentos da minha adolescência através da sua arte, e eu fico feliz em registrar parte da vida dele nesse vídeo. Se você também gostou, eu peço sua ajuda dando like aí no vídeo. Se você fizer isso, o YouTube vai recomendar o vídeo para muito mais pessoas. E se você quiser contribuir para que este canal continue existindo e entregando esse tipo de conteúdo, saiba que nós precisamos muito da sua ajuda. O Heavy Talk é um canal completamente independente e eu trabalho com ele em tempo integral. Portanto, sem o seu apoio a gente não consegue estar aqui. Por isso, o QR Code do nosso Pix está aí embaixo para você contribuir com o valor que quiser. Se você preferir, também pode mandar um superchat, mas a maneira mais eficaz de nos ajudar é se tornando membro do nosso canal. Isso vai nos garantir uma estabilidade maior para pagar equipe, equipamentos e fazer viagens para coberturas e entrevistas, além de, claro, manter nossas contas pagas enquanto a gente está se dedicando por aqui. Para virar membro, basta clicar no botão Seja Membro embaixo do player ou então no link que está na descrição do vídeo. Esse apoio é fundamental e eu agradeço demais se você puder fazer parte dessa família, como os diversos nomes que estão passando aí ao lado, e o seu também estará ali. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever aqui no canal antes de sair e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, enviar para os seus amigos fãs de Slipknot, ajudar a espalhar o Heavy Talk por aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.